Seja bem-vindo, Mago da Mente! Nós vamos dar continuidade hoje ao resumo da obra de William Walker Atkinson, partindo do terceiro capítulo. Capítulo 1 e 2 já foram lidos e, resumidamente, explicados aqui. Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, já assiste, tá muito legal, principalmente o primeiro capítulo, onde ele dá toda uma introdução, né, do que vai ser trabalhado dentro da magia mental. Muito importante de você ver esses vídeos, mas antes de voltar lá para assistir, assiste esse vídeo até o final, porque aqui a gente vai falar de sugestão mental, é algo totalmente, completamente necessário na vida do magista, porque a gente está sendo influenciado sempre, e nós influenciamos sempre também. Mas aqui, neste capítulo, ele vai ensinar, né, quais os gatilhos, como que você deve se portar diante de uma influência que alguém está tentando fazer sobre você, de uma manipulação, os gatilhos principais que são utilizados, as formas, as frases. Ele vai explicar tudo isso aqui e eu espero conseguir passar toda essa informação ainda neste vídeo para vocês. Então, curte o vídeo e assiste até o final para que a gente aprenda sobre a sugestão mental. Então vamos lá. Começa com o que é sugestão mental, que é usado no sentido de influência ou domínio dos estados mentais de outros por meio de palavras, ações, aparências e etc. Então, o que é sugestão mental? É você utilizar palavras, ações, a aparência e o comportamento, entre outras coisas que podem ser utilizadas para fazer essa forma de influência. Eu utilizo muitas palavras, né? Outras pessoas utilizam mais imagens, né? As propagandas, por exemplo, as propagandas aqui do YouTube de 5 segundos, né? Elas utilizam mais a imagem e o som, não é tanto uma informação complexa. Tem ali uma imagem, uma pessoa fazendo alguma coisa rapidinho, para que dê tempo de você visualizar e associar essa imagem, esse som a alguma coisa. Então, as pessoas utilizam também da aparência, né? Se aproveitam do estereótipo de que uma pessoa boa estará utilizando uma maleta, né? Uma pessoa importante, de roupa social, cabelo cortado, né? Baixinho. Então, tem todas essas questões que podem ser trabalhadas por você para passar a mensagem que você quer, para fazer a sua sugestão. Então, você quer fazer determinada sugestão, o que eu preciso? Eu quero causar uma boa impressão, eu quero causar uma má impressão, eu quero afastar alguém. Então, existem esses critérios que você pode estar observando para fazer conforme o seu desejo. Depois nós temos as fases, ele vai falar as fases da sugestão. E aí ele divide os fenômenos da sugestão em duas classes, ou fases gerais, que é a ativa e a passiva. Na fase ativa tem a afirmação ou uma ordem, que é quando, por exemplo, algumas vezes que eu quero ir a algum lugar e eu falo com alguns dos meus amigos, tal dia vamos para esse lugar a tal hora. E eles concordam. Depois eu falo, não, olha, você pode dizer não, você pode, né, fazer outra coisa, você não é obrigado a ir comigo porque eu disse. Faço esse esclarecimento, mas sempre a gente vai, né, para o lugar que eu quero, no dia e hora, porque funciona bem esse tipo de influência, você dizer porque a pessoa sente que você quer realmente, né, que não é algo que, vamos marcar. Você tem aí uma definição, uma delimitação do que vai acontecer. A fase passiva é mais como uma insinuação, você sugerir ali, mais por debaixo dos panos, seria legal se fizesse isso. A minha mãe faz muito isso, inclusive hoje eu comprei uma fruteira para ela, que ela diz, eu vi uma fruteira tão linda no mercado, e tinha uns compartimentos. Ela não diz, eu gostaria que você comprasse isso pra mim, né? Eu tô precisando disso. Eu falo, eu vi algo e é muito lindo. Aí eu vou lá, compro pra ela. Outra coisa que ela pediu foi um relógio que eu também dei de presente no aniversário dela. Ela, meu relógio já não presta mais, eu queria um relógio novo.
E aí eu comprei o relógio pra ela, porque esse é o jeito de ela me pedir, mas como uma insinuação, não como uma ordem, uma sugestão direta. Sugestão inteiramente emocional. A sugestão opera no sentido de mentalidade emocional ou sentimento e não tem nenhum contato com o juízo ou a razão, o argumento ou a prova, etc. Pertence ao lado sentimental da mente, mais que ao pensante. Então, a sugestão inteiramente emocional é essa que vai direto com a emoção. Quando você não apela tanto para o racional da pessoa, ainda que ele sim esteja presente e interfira. Então, um exemplo disso pode ser eu querer vender um caderno para você. De forma racional, eu diria, olha, tenho aqui um caderno, ele tem 80 folhas, né? O tamanho dele é adequado para você carregar, não é tão grande, não é pesado, então fica confortável de você levar na sua bolsa. Tem aqui também uma liga que você pode fechar e aí não vai abrir e amassar as folhas. Você pode usar ele também como um marcador. E as folhas são bem agradáveis de ler, um tom meio amarelado que não prejudica, não agride tanto seus olhos por conta da luz. E aí você vai trabalhar muito bem com esse objeto. De forma emocional agora. Um livrinho mágico. Imagina que você não tem um grimório e que você precisa de um grimório. Você pode comprar no supermercado. Esse daqui eu comprei no supermercado aqui da cidade e tava baratinho. Então você pode ter o seu grimório, ainda que não tenha pedras ou dragões na capa, né? Porque talvez você não possa ter um assim, né? Por conta das pessoas que convivem com você, de não aceitarem, de querer bisbilhotar. Então um caderno assim, que você faz anotações enquanto está lendo um livro, super discreto e né, dos animais fantásticos. E aí tem a varinha das varinhas aqui atrás. É incrível esse caderno. Eu garanto que você vai estar satisfeito com um caderno / grimório para você. Você entendeu? As formas de eu dizer. Você vai precisar, né, todo o requisito dele, tudo que ele tem, que pode sim ser utilizado por você. É um bom caderno. Mas quando eu apelo para o emocional, vem aquela sensação de, cara, eu preciso desse caderno. Seria muito bom ter um grimório camuflado, né? Porque é um caderno realmente, né? As pessoas não vão pensar que tem algo de mágico ou de bruxaria, de rito, de símbolos, de sigilos, nada disso. É um caderno. Então, dessa forma fica mais fácil de eu convencer você. Você não acha? Me diz aí, você prefere a primeira forma ou a segunda que eu fiz a performance aqui? E em seguida vamos ao significado do termo. O que significa a sugestão inteiramente emocional. Ele fala sobre sugestão emocional no sentido de um agente físico que induz estados mentais. E aí ele usa a palavra físico para distinguir o agente sugestivo dos agentes mentais, que induz estados mentais por obra da energia mental. Então, é para diferenciar, né, a agente físico, a pessoa que está fazendo a indução sobre outra. É bem básico de entender, né? Você também, além de distinguir a pessoa que está fazendo a sugestão, né, o que está acontecendo ali nesse meio. Então nós temos os agentes mentais, as palavras, as ações, o que está acontecendo, o que está sendo utilizado para induzir esse estado mental, emocional na outra pessoa. Você está utilizando imagens, você está utilizando sons, qual o meio para fazer essa indução? Em seguida temos o poder das palavras, como suscitar emoções através de palavras que funcionam como gatilho. Nossas palavras têm muito poder. Então, já vi muitas pessoas em algumas palestras que eu dei de ficarem até o final para falar comigo, para me agradecer e dizer
muito obrigado pelo que você disse. Me salvou. E não só em palestras também, enquanto eu caminhava pela rua e sentia a intuição de falar com alguma pessoa e eu falava, depois, né, para despedir para cada um ir na sua direção, pessoa me agradecia. Ela dizia, nossa, que bom que eu encontrei com você. Gostaria de encontrar mais pessoas como você na minha vida. E isso me deixa feliz, me deixa contente saber que eu estou utilizando de forma que está agregando na vida de outra pessoa, né? Estou agregando valor, estou agregando oportunidades, estou entregando oportunidades, sugestões, criatividades para que as pessoas evoluam. Esse é o meu grande objetivo e por isso estou aqui falando com vocês para que cada vez mais pessoas, né, se desprendam das muletas, né, que entendam que não é dependente de deuses ou de entidades, de guias, não é dependente dos instrumentos de magia, dos sistemas, né, de doutrinas. Você não precisa. O que faz a magia funcionar, né, dentro desse estudo do William Walker é a sua intenção. E se você observar, né, dentro das religiões, como eu pude observar, né, eu não li o livro dele e disse isso é verdade, eu fui averiguar e fiz algumas pesquisas, conversei com algumas pessoas e realmente, né, em todos os trabalhos que foram feitos de magia, tanto, né, até dentro do cristianismo, tinham pessoas que tinham essa mesma percepção. Não de dizer claramente assim, mas elas diziam, olha, eu coloquei muita fé, né, muito desejo, muita vontade e ação para realizar isso. E aí, deuses me abençoaram, Deus me abençoou, Jesus abençoou. Então, eu percebi que era muito mais a intenção, o desejo e a vontade, a ação da pessoa do que o ritual em si. E aí, ao longo dos estudos com algumas pessoas dentro do caminho mágico, né, alguns magistas, eu fui esclarecendo isso e ficando cada vez mais claro e tendo mais convicção disso, que realmente é o meu desejo, é a minha vontade, a minha intenção e a minha ação que faz aquilo que eu quero acontecer, e não o rito em si. E seguimos para os próximos pontos. A insinuação sutil. Ele diz no livro que é feito comumente por mulheres. Homens em geral expõem as suas ideias e procuram prová-las. A mulher, ela insinua uma ideia e faz com que pareça ser sua. E você, mulher que está assistindo esse vídeo, você faz isso? Eu faço muito. Eu gosto de dar esse poder para a pessoa, de ela pensar, eu tive essa ideia, é originalmente minha. Eu gosto de fazer isso porque um dos meus amigos tinham uma ideia assim de, eu não sei fazer nada, não consigo fazer nada, então eu dava uma sugestãozinha ali, insinuando alguma coisa de forma sutil para que eles pensassem, nossa, eu tive uma ideia, eu vou fazer isso. É como se fosse uma inspiração. Como quando você vê um filme ou ouve uma música e aí você pensa, nossa, acho que eu vou escrever algo. Ou quando tá chovendo, não sei se acontece com vocês também, mas assim, comigo acontece muito de começa a chuva, eu começo a escrever poemas, poesias, as palavras ficam rimando e eu vou... as orações que eu faço, inclusive, são muito inspiradas nesses momentos de chuva. As orações, os cânticos que eu faço, né, comigo, para agradecer, de agradecimento, de pedido, né, é muito nesses momentos de picos inspiracionais. Então tem algo ali que está me inspirando e eu funciono como essa ferramenta, como esse mecanismo e ajudo os meus amigos. Eu tô passando por um momento difícil e aí eu falo alguma coisa, eu apresento uma situação nova, né, a situação dele com outros personagens e a pessoa pensa em uma ideia para resolver aquilo. Então funciona bastante e eu recomendo. Se você não utilizou ainda, utilize esse método que é muito bom.
impressão e indução. O efeito da sugestão mental é causado por indução. Ah, mas eu acreditava que indução era um termo que se usava quando o estado mental era imposto a alguém por correntes mentativas da mente do outro. É verdade, mas também um estado mental induzido é o que se impõe por uma influência exterior de alguma classe e seja produzido por correntes. Todo agente físico que tende a induzir um sentimento na mente do outro pode ser chamado de sugestão. Impressão e indução. Nesse ponto é razoavelmente simples de entender. A primeira impressão é a que fica. Essa frase pode explicar bem sobre isso. Quando você quer despertar determinado sentimento, você se comporta, você se veste de determinada forma. Então, entrevista de emprego, por exemplo, você vai com uma roupa, bem vestido, limpinho, bem cheiroso. Para receber alguém na sua casa, tem uma limpeza que você faz. Então, isso é a causa da impressão. Você quer causar uma boa impressão. E aí, isso se distingue um pouco da indução. Mas ainda é um meio de fazer uma sugestão mental, entendeu? Então, não é através de uma palavra ou através de uma frase ou algum gesto que você faz. É mais causar uma impressão. Você se veste, você se arruma para esta primeira impressão, para que seja boa e que se desenvolva aquilo que você quer da maneira que você desejar. A vida de todos nós tem sido grandemente modelada por indução através da sugestão. Nós somos induzidos a fazer coisas por meio dessa influência. As pessoas estão nos influenciando, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, estamos sendo influenciados e isso faz com que as nossas decisões não sejam unicamente nossas. Tem a influência das pessoas que nos rodeiam, daquilo que a gente vê e assiste, como eu já falei várias vezes, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, as músicas, os filmes, os vídeos, tudo isso influencia nas nossas decisões. A gente vai ficar por aqui nesses primeiros pontos, porque ainda tem muito. Eu achei que ia dar para ir até o fim no único vídeo, mas para não ficar tão longo, eu vou terminar aqui. A gente dá sequência no próximo vídeo, na próxima semana. Já se inscreve para você não perder, a segunda parte do terceiro capítulo. E aí a gente vai para o último em seguida. Já estamos acabando o nosso livro. Eu espero que você esteja aqui até o final e nós nos vemos na próxima semana. Até lá!